dentro da categoria da maquilhagem. Nós vamos ter um grande lançamento no catálogo 4, que são umas novas bases de cor, a Everlasting 5 da One, e é um lançamento muito interessante dentro da nossa categoria de make-up, porque são as nossas primeiras bases de cor inteligentes. E o que é que nós queremos dizer com isto? Bases de cor inteligentes. Porque são umas bases que, dentro da sua formulação, têm uma tecnologia, que é a tecnologia Skin Response, que é uma tecnologia que permite que a base se adapte em função do estado da pele. Por exemplo, se a pele se encontra numa altura de desidratação, a própria base consegue compensar essa falta de hidratação, dando mais água à pele e repondo os níveis de hidratação. Se ao longo do dia a pele passar por um período em que há um clima mais úmido, a própria base consegue fazer essa adaptação da pele e promover uma libertação de água para que não haja um excesso de transpiração ou um excesso de umidade na pele. Portanto, é uma base que se adapta às condições ambientais, que consegue que a pele se mantenha sempre estável e equilibrada, independentemente do meio ambiente onde se encontra, mais úmido ou mais seco, mais desidratado. Isto é uma inovação dentro da nossa marca. Por isso é que nós dizemos que é uma base inteligente, porque ela consegue ler a necessidade da pele e ir se adaptando, e graças a esta grande tecnologia, esta inovação que nós temos, é uma base que consegue uma duração de ação muito maior. Portanto, temos como catalogado que estas bases conseguem manter-se intactas e com o tom da pele perfeitamente homogéneo e uniforme durante 30 horas, o que é um poder de duração super elevado quando falamos de bases de cor. Portanto, assim, estas bases conseguem uma pele perfeita durante um grande período de tempo, independentemente das condições ambientais e independentemente do tipo de pele. Portanto, são bases completamente transversais, que nós podemos aconselhar a todos os tipos de pele, à pele seca, à pele mista, à pele oleosa, a todas as idades. Portanto, é um lançamento muitíssimo abrangente, dá para todas as mulheres, precisamente por ter esta inovação na sua tecnologia em que a base se adapta aos diferentes tipos de pele e adapta-se às diferentes condições ambientais. Outra grande novidade destas bases é o facto de ter finalmente um leque enorme de tons disponíveis. É a primeira vez que vamos lançar uma base que tem 15 tons diferentes à disposição. Era uma coisa que vocês já nos estavam a pedir há muito tempo, principalmente nos tons mais escuros, que sentiam essa falta no nosso portfólio, e que agora, a partir do catálogo 4, nós vamos conseguir dar resposta, porque temos finalmente uma paleta de cores muito mais abrangente, com tons muito mais escuros daqueles que tivemos até agora. Como é que se escolhe? Aqui temos uma grande paleta de cores, a grande dificuldade, ou uma das dificuldades, poderá passar por como é que eu escolho o tom certo para mim. E existem algumas regras para nós chegarmos ao tom da base que é o mais indicado para mim. Regra número 1, primeira coisa é, o meu objetivo deve ser escolher a base que tem o tom mais próximo possível do meu tom natural. Claro que nós vemos muitas vezes pessoas que utilizam um tom mais escuro ou que preferem um tom mais claro. A maquilhagem é muito pessoal e cada um deve usar aquilo que gosta de se ver, independentemente de ser uma regra ou não. Mas as bases, quando foram criadas para uniformizar o tom da pele, não para dar cor. Portanto, nós devemos escolher o tom da base que se aproxime o máximo possível ao nosso tom natural, para uniformizar o nosso tom natural e não para dar cor à nossa pele, ok? Portanto, esse deve ser o nosso objetivo. Para chegarmos ao nosso tom natural, para identificar qual é que é, normalmente são experimentadas 3 bases ou 3 tons diferentes. E essa experimentação deve ser feita diretamente no rosto, ok? Se é no rosto que eu vou utilizar a base, então é no rosto que eu tenho que experimentar os tons para identificar qual é aquele que se aproxima mais ao meu tom natural. E aquilo que normalmente se recomenda é que os diferentes tons sejam aplicados nesta zona do rosto,
formando estas 3 riscas paralelas, esbatendo cada uma delas, e aquela que se camuflar melhor na pele, que garantir uma maior transparência na pele, deve ser a base eleita para mim. Portanto, é aquela que melhor se adapta e cujo tom está mais de acordo ao meu tom natural, ok? Portanto, normalmente escolher 3 tons que eu visualmente considero mais próximos ao meu tom natural, experimento esses 3 tons diretamente no rosto, esbato cada um deles e opto por aquele que me fornece uma maior transparência ao meu rosto, uma maior camuflagem, que eu não consigo identificar tão bem a diferença entre a minha pele e a risca, portanto, e o tom escolhido. Esse deve ser o tom pelo qual eu devo optar, segundo as regras teóricas da maquilhagem. Aquilo que sabemos também é que nem sempre se consegue experimentar diretamente no rosto, porque se calhar a pessoa até já pode estar maquilhada e não está disposta a se desmaquilhar para experimentar uma nova base. Então, um segundo ponto onde também se pode experimentar as bases é no antebraço. O antebraço é uma zona de pele mais clarinha e que normalmente o tom da pele é o mais próximo possível ao tom do nosso rosto. Portanto, não sendo possível experimentar diretamente no rosto, podemos experimentar no antebraço, que é a zona onde a pele é mais semelhante, e fazemos exatamente a mesma coisa. 3 riscas de tons mais próximos possível, vou esbater e opto por aquele que me dá uma maior transparência na pele depois de esbatido. Antes de chegar aqui, uma coisa importante e que pode gerar mais vendas e aquilo que é feito na maquilhagem profissional é, raramente as maquilhadoras profissionais utilizam um só tom. Porque mesmo tendo 15 paletas, 15 tons diferentes à disposição, é difícil eu conseguir um tom que seja exatamente igual ao tom da minha pele. Porque não existem só 15 tons de pele diferentes no mundo inteiro, existem centenas, milhares deles. Então, em maquilhagem profissional, muitas vezes aquilo que é feito é uma mistura de tons. Eu escolho aquele que é ligeiramente mais claro e aquele que é ligeiramente mais escuro. E utilizo as 2 bases, um bocadinho mais clara e um bocadinho mais escura, e faço uma mistura das 2. E é essa mistura das 2 que eu vou aplicar diretamente no meu rosto. E essa passa a ser o meu tom. Portanto, em maquilhagem profissional, é isto que é feito. As maquilhadoras misturam vários tons até conseguirem, na mistura, o tom que é exatamente igual ao meu tom de pele. Portanto, podem, num passo seguinte, também experimentar, começar a fazer este tipo de misturas, de forma a que a maquilhagem seja o mais perfeito possível, e isto é aquilo que é feito efetivamente numa área profissional da maquilhagem. Para vos ajudar à venda destas bases, nós também vamos ter à disposição amostras. Estamos a preparar um conjunto de 10 amostras, de 10 tons diferentes, há de ser um sortido. Este conjunto vai ter o valor de 2 euros. Nós estamos a preparar agora o código e a construção destes conjuntos, e ele estará brevemente disponível, certamente na abertura do catálogo 4. Ele já está disponível para venda e, portanto, podem utilizá-lo também para as vossas vendas e darem a experimentar estas novas bases às vossas clientes. Também ainda para ajudar na escolha da base, o nosso site vai ter uma página própria com informação sobre este lançamento, sobre estas novas bases, e no próprio site vocês vão ter algumas dicas de ajuda para chegar ao tom certo para cada tom de pele. Portanto, vão estar lá as 15 cores disponíveis para se conseguir identificar perfeitamente e com algumas dicas que poderão ajudar a chegar ao tom mais indicado para cada cliente, para cada tipo de tom de pele. Depois da escolha do tom ou dos tons, se fizer a mistura, a aplicação da base também tem o que se lhe diga. Antigamente as bases eram aplicadas com os dedos. Hoje em dia essa aplicação está um bocadinho desatualizada, embora ainda se o possa fazer, mas hoje em dia utilizam-se utensílios próprios para a aplicação das bases. Os utensílios permitem um menor desperdício de produto,
porque nos dedos muitas vezes a base fica agarrada aos dedos e acaba por haver um desperdício de produto. E segundo, garantem uma aplicação muito mais natural e muito mais imperceptível do que a aplicação feita com os dedos. Daí que no catálogo vocês, juntamente ao lançamento desta base, vão encontrar um utensílio próprio, que é também um lançamento da Oriflame, para ajudar a que esta aplicação seja o mais perfeita possível. A base deve seguir sempre a regra do menos é mais, ou seja, nós devemos começar por aplicar a base em pequena quantidade e ir acrescentando produto à medida que for sendo necessário. Começa sempre por menos e vai-se acrescentando um pouquinho mais até chegarmos ao resultado pretendido, ao resultado final. É mais, sempre. E a aplicação normalmente é feita de dentro para fora e de baixo para cima, para que não haja acumulação de produto nas zonas mais salientes do nosso rosto, aqui na zona do nariz, na zona aqui das sobrancelhas. Tem que haver sempre uma aplicação que seja feita de dentro para fora e de baixo para cima, para que não haja excesso nem acumulação de produto no centro do rosto. No catálogo, quando vocês virem a apresentação destas bases, vão encontrar esta esponja, que é uma esponja também própria e vai ser lançada ao mesmo tempo, que é uma esponja muito interessante e específica para fazer a aplicação destas bases. A esponja tem uma zona preta de silicone, onde se coloca a base em primeiro lugar. O facto de ser em silicone significa que a base não é muito absorvida e, portanto, não há aqui desperdício de produto. E é exatamente com essa zona preta de silicone que se vai colocar a base em contacto com a pele. Depois a parte vermelha é uma esponja ultra suave, muito delicada, que permite fazer o esbatimento da base da forma mais discreta e mais natural possível. Este é um utensílio muito interessante, é bastante avançado por ter estas duas zonas diferenciadas e que as esponjas são os utensílios mais ideais para a aplicação de uma base, de forma a garantir o resultado mais perfeito e mais homogéneo possível. Portanto, juntamente com as bases, vocês vão encontrar no catálogo a nova esponja de aplicação, também com um preço de lançamento bastante simpático. Quando se vende uma base, nós devemos fazer sempre o nosso cross-selling, fazer uma venda complementar, e a venda complementar tem que ter em consideração sempre o passo antes e o passo depois, ok? O passo antes, portanto, antes da aplicação de uma base, diz a regra que nós devemos aplicar um primer no rosto, o cuidado primário. O cuidado primário é um produto de maquilhagem que tem relativamente pouco tempo no mercado da cosmética, poucos anos, não é dos mais antigos, portanto é relativamente recente, mas que vai revolucionar um pouco os resultados da maquilhagem, porque o primer consegue preparar como se fosse a tela, que é o nosso rosto, para os passos seguintes conseguirem uma muito maior duração ao longo do dia. As nossas novas bases já vão ter uma duração bastante longa, 30 horas de duração, mas nós podemos ir mais além se antes da aplicação da base nós aplicarmos o primer no rosto, que vai permitir uma adesão da base muito maior e, portanto, uma duração e uma uniformização muito maior, muito mais duradoura ao longo do dia. No nosso portfólio nós temos 2 primers da One também à disposição, um focado para minimizar poros e o outro mais focado para dar mais luminosidade à pele, no caso de uma pele um pouco mais baça, que precisa ali de algum brilho. O passo seguinte, e este é mesmo obrigatório, quando se aplica uma base, a seguir tem que sempre pôr um pó. O pó é fundamental, porque a base é sempre líquida e, portanto, é o pó que vai garantir que haja uma adesão da base ao rosto. Não existindo um pó, a base fica incompleta. É mesmo uma venda obrigatória. Garantir que após a aplicação da base seja aplicado o pó e o pó é que vai finalizar a base e vai garantir um resultado muito mais natural. Quase que um não vive sem o outro. A base